Olá, está começando mais um programa A Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Manejo, tecnologia, bem-estar animal, além das principais novidades no setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e no programa de hoje nós vamos discutir a rastreabilidade bovina e bubalina. Antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os especialistas da Scott Consultoria. E hoje quem está conosco é a Jéssica Olivier, falando diretamente da Central de Inteligência da Scott em Bebedouro, São Paulo. E aí, Jéssica, o que tu tem para nos contar de novidade? Oi, Arthur. Um prazer estar aqui com vocês novamente essa semana. Acho que a novidade da semana vai ser a questão da exportação de carne bovina, né? A gente teve a liberação aí do GACC, da China, das carnes que foram produzidas entre 21, 22 e 23 de fevereiro desse ano, né, o período pré-embargo, devido ao caso atípico de vaca louca, e isso deve movimentar o mercado aí pelos próximos dias. Deve tirar um pouco o pé do acelerador de compras da China, porque é um volume de cerca de 40 mil toneladas que estavam esperando aí para ser liberado para poder entrar dentro do país. Então, isso pode tirar um pouquinho o pé do acelerador, mas até o momento que a gente tem de dados oficiais, são volumes muito bons. Agora, em junho, até a quarta semana, a gente exportou 154 mil toneladas de carne bovina in natura para a China. Esse volume já é maior que junho de 22, quando a gente exportou 152 mil toneladas, e a gente ainda tem aí mais 5 dias úteis para entrar nessa contabilização. Então, a gente já bateu aí o volume que foi exportado ano passado. A China vem comprando bastante, geralmente segundo semestre. Julho, agosto, setembro são meses de maior compra pela China, quando a gente compara aí historicamente desde 2015, 2016, quando eles vieram comprando mais 2018, né? Então, quando a gente compara a média desses anos aí, esses 3 meses são os recordes de compra do país chinês. A gente deve ver a exportação indo aí em ritmos muito bons para esses próximos meses. Já olhando o mercado do boi gordo, a gente já tem visto aí uma oferta mais raliando, então os preços indo. O que pode acontecer para os próximos dias, que a gente já tem relatos, é de uma possível diminuição no número de cabeças abatidas pelas unidades frigoríficas, não por escolha dos frigoríficos, mas sim por escolha dos pecuaristas. Aparentemente, os pecuaristas que ainda têm algum gado terminado aí dentro da fazenda está dando uma segurada, não está um pouco relutante em vender esse gado, e se a indústria não ofertar mais, pode ser que a gente veja uma queda de braço um pouco mais ferrenha aí para esses próximos dias, e os preços podem reagir de acordo aí com essa questão de oferta e demanda, tendendo aí uma praça e outra. Mas em São Paulo o que a gente vê são os preços firmes, né? A gente está com o preço aí do boi China a 250, alguém já fala aí em 255, algumas ofertas de compras, mas nada ainda que vire referência. Bom, pelo menos boas notícias, por um lado, né? Se destrancou, vamos dizer assim, o mercado chinês, mas como tu gostas, né, de bem dizer, o mercado aqui no Brasil ainda continua meio de lado. Jéssica, eu agradeço as tuas informações e nós voltamos a conversar na semana que vem. Até! Combinado, Zé. Até a semana que vem, então. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos agora à nossa entrevista dessa semana. Como eu falei no início do programa, o assunto de hoje é a rastreabilidade dos rebanhos bovinos e bubalinos. Há poucos dias, o Ministério da Agricultura divulgou um ofício propondo a implantação de sistemas de rastreabilidade individual dos rebanhos bovinos e bubalinos. E para tratar desse assunto conosco, está comigo hoje o zootecnista Pedro Pífero.
produtor rural em Alegrete e ex-coordenador da Comissão de Pecuária de Corte da Farsul no período de 2020 a 2023. Seja bem-vindo à Hora do Boi, Pífero. Bom dia, Zé Arthur. Sempre um prazer vocês aí rever o amigo e falar com o amigo. Bom, como eu informei, esse movimento, esse ofício que foi emitido pela Comissão da Cadeia de Pecuária de Corte do Ministério da Agricultura, encaminhando às autoridades maiores do Ministério uma proposta de rastreabilidade do rebanho bovino e bubalino. Eu acho até que o Brasil está começando um pouco tarde nesse negócio. Existem alguns antecedentes, inclusive alguns propostos aqui pelo próprio Rio Grande do Sul, ali na década entre 2011 e 2014, mais ou menos. Conta para nós um pouco dessa história da rastreabilidade, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. É isso. Em 2012, nós tivemos um projeto de rastreabilidade. Na época, se não me engano, não tenho certeza, era o secretário da Agricultura, o Mainardi, né, onde foi feito esse projeto. E até se buscou informações de outros países que estavam já com implantação. Austrália, foi feita uma viagem lá para ver como é que se trabalhava a rastreabilidade naquele Nova Zelândia e Austrália. Queriam se plantar no Rio Grande do Sul. Ali, acredito que o maior embate e a não tocada para frente desse projeto é que o governo do estado queria 100% de rastreabilidade, Arthur, tá? E os produtores queriam voluntária. Ele queria 100% e obrigatória. Os produtores queriam voluntária que começasse com os terneiros, como foi feito o Uruguai. O Uruguai começou naquela época e teve implantação nos terneiros até 12 meses, e aí depois foi aumentando cada vez que nascia. Os terneiros até 12 meses iam implantando a rastreabilidade. Isso aí foi feito em 2012, então parou aquela conversa sobre rastreabilidade, se abortou o projeto, não teve continuidade. Depois, em 2015, a indústria, acredito até pelos protocolos da importação e exportação de carne, já prevendo uma exigência por parte do importador de rastreabilidade, um projeto de rastreabilidade, a indústria também lançou uma rastreabilidade no Rio Grande do Sul, isso mais para o Rio Grande do Sul, né? Também não teve uma continuidade ali e uma adesão, uma conversa, e parou. Até porque eu acredito que os mercados importadores não estavam ainda exigindo mesmo, né? Então, como a gente trabalha só muito sobre demanda, né? Não sobre prevendo ou antecipando, se parou. E agora, no mandato da ministra Tereza Cristina, com essa abertura do mercado para a China, já tinham intenção de exigência de rastreabilidade. Não estava no protocolo no momento, mas já se percebia que tinha essa intenção. Então, ela voltou de uma das viagens dela e colocou que o Ministério trabalhasse a rastreabilidade. Tá? Isso aí foi 2020, 2021, né? Durante o mandato dela. E o Ministério começou a conversar de novo sobre rastreabilidade. Mas aí veio a pandemia ali, 2020, ali, pandemia, tudo, e também se parou de estar. Entrou no 2019, né? Então já tinha essa conversa aí, parou de novo, novamente. E aí veio agora, né? Acredito que muito pela conversa dos importadores, principalmente a China, que é um grande mercado, né? A Jéssica está falando sobre o mercado aí de exportação, e o Brasil é um exportador e precisa desse mercado de exportação, então tem que se adequar muito às exigências dos protocolos de importação do país. Então, nisso aí já veio novamente a conversa, né, de se trabalhar. Então, teve a CNA, organizou aí uma conversa entre as federações, entre os estados, né, para sugerir o mapa.
um tipo de rastreabilidade, já que o MAPA, em janeiro, lançou uma consulta pública, né, e a consulta pública serve para as entidades interessadas se pronunciarem sobre o assunto e também a sociedade. O que a sociedade pensava sobre a rastreabilidade. Então, terminou em março, são 15 perguntas que o MAPA lançou, encerrou o MAPA em março, essa consulta pública, e já saiu o resultado dessas perguntas. Onde ele pergunta o que tu acha da rastreabilidade, se vai ter um retorno muito em seguida, são 15 perguntas. E a CNA já fez dentro dessa consulta pública, mandou para o MAPA também a consulta pública e enviou também uma sugestão de rastreabilidade, né, diretamente ao MAPA, onde as federações e os se manifestaram nessa consulta pública. Bom, eu lembro até, eu participei desse projeto lá de rastreabilidade, né, lá entre 2011 e 2014, eu me lembro que ele terminou parando exatamente por questões de discussões entre o setor, né, o setor que estava fazendo esse projeto e o segmento produtivo. Mas eu lembro que foi na virada do governo, né, em que, em função até do custo de implantação, na época isso era por volta de 15 milhões de reais, né, esse projeto foi abandonado em função até da situação financeira em que o Estado se encontrou. Mas, depois disso, né, como tu disseste, a própria indústria provocou um novo processo de rastreabilidade. Tu não acha que o Brasil está chegando um pouco tarde nesse processo? E até porque o que está previsto nesse documento, né, da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne, ele é da rastreabilidade seria voluntária, né? Talvez voluntariamente hoje, né, até seja uma alternativa, mas eu acredito que os mercados compradores eles vão exigir em algum momento uma rastreabilidade compulsória, quer dizer, ou todo o rebanho é rastreado ou ele não vai adiantar nada ser uma adesão voluntária. Qual é a tua opinião? Eu acredito que nós temos que ir muito na linha das exigências, né? Então, assim, certamente não foi implantado porque o mercado importador não exige diretamente nos seus protocolos de intenção de importação. No momento que isso for feito, se nós não tivermos um projeto de rastreabilidade, acredito que vai ser tarde, né? Aí sim, aí é tarde. Mas agora eu não acredito que seja tarde, até porque essa conversa está se montando e a exigência ainda não veio. Por que não foi feito, Zé Arthur? Ele não é tão simples assim, né? Tem que ser um projeto de rastreabilidade amigável. Não é aquele que direciona e radical e só para o lado do produtor. Tá? Tem o produtor vê muito custo. Eu vou fazer para quê? O mercado não está exigindo? Mas vai exigir. Então, isso que tem que se trabalhar. Olha, se nós não começarmos agora, ali adiante nós vamos perder o mercado. E é como eu disse, o Brasil depende da exportação. Então, nós temos que nos adequar à exigência. Só que tem a outra parte, esse é um custo muito alto quando se fala em sistema. Qual o sistema? Hoje nós temos o sistema, a PGA que controla a parte da rastreabilidade, tudo, e é caro para se atualizar esse sistema. Nós temos um sistema lá que faz quantos anos que funciona o Sisbov. Sabe que a tecnologia atropelou. Hoje tu tinha aqueles computadores pesados, hoje tem menores. A memória, antes tu tinha um HD externo grande, hoje tu tem um pequeno, um pendrive, e daí afora, cartão de memória. Então isso aí tudo mudou. Nós temos que se adequar a isso aí. Isso aí é custo, né? Tu imagina, nós temos 200 milhões de cabeças no Brasil, de bovinos. Tu imagina se todo mundo entrar hoje para rastrear. Não tem, o banco de dados não suporta. Eu me lembro, Pífero,
quando a gente estava, né, montando esse programa lá ali entre 2011 e 2014, um dos grandes gargalos, né, além e isso que a gente estava pensando em volume, rebanho do Rio Grande do Sul, na época de 15 milhões de cabeças, né? Mas eu lembro do gargalo que era a logística de implantação de um sistema desse, a quantidade, né, enorme de dados, e na época, isso não faz tanto tempo, não faz o quê? 10 anos, né? Vamos dizer, a capacidade de estoque, de armazenamento de dados para geração de informações, ele era vamos dizer, um componente do custo muito grande, né? Eu não sei, claro, de lá para cá evoluiu muito. O que mudou entre aquele projeto do Estado e o projeto apresentado pela indústria? Ou já havia alguma modificação, não? São vários pontos, né? Como eu disse assim, a busca, quando se fala em relação ao produtor, a busca do produtor é que seja um projeto, né, viável, de implantação. A gente sabe, como tu disse, são vários gargalos. Um principal é esse, o banco de dados. O custo para colocar, tanto que no projeto do mapa, ali já tem, né, que uma empresa privada poderá fornecer, né, esse banco de dados. Fazer um banco de dados e fornecer. Por quê? Porque sai muito caro. E tem também uma parceria de público-privado, que aí até a CNA entraria nessa parceria aí para auxiliar nesse controle. Outra parte, nós temos várias propriedades pequenas, onde o produtor precisa de um apoio até em relação a custo. Compra do brinco, implantação disso aí no sistema, que precisa de uma tecnologia. Então, isso aí também não pode deixar de lado. Implantar e esquecer isso aí no momento não vai conseguir implantar, porque esses pequenos produtores não conseguem ter acesso. Então, tudo isso aí tem que colocar na mesa e tem um prazo, foi dado um prazo de 8 anos para as federações tomarem a decisão de deixar obrigatório permanecer voluntário. Aí a gente imagina, 8 anos. Se foi colocado pelo mapa a sugestão de 8 anos, é porque precisa e ele entende que tem vários itens a ser atualizados e adequados. Então, assim, esse prazo que vai se trabalhar, e nesse prazo poderá correr qualquer tipo de problema que vai ser solucionado. Não adianta nós colocar obrigatória hoje e depois vir os problemas e a gente travar. O mercado não quer saber se tu não conseguiu cumprir ou por que tu não conseguiu cumprir. Ele quer que tu cumpra. Então, assim, se o mercado aceitar esse prazo e nós mostrarmos que tem um projeto que está sendo trabalhado e implantado aos poucos de rastreabilidade, fica muito bom. Seguimos trabalhando, seguimos conversando para implantar esse projeto. Então, esses são os pontos aí que tem que ser trabalhados. O primeiro passo agora é o governo, o mapa, ele tem que publicar a publicação da normativa. Esse é um do primeiro passo que tem que ser feito. Aí depois dessa publicação tem que adequar o sistema, e esse sistema que eu estou falando que não é muito fácil, porque ele tem que atualizar e é muito caro. E tem que estar rodando certinho para poder acessar os animais nesse sistema e não travar, vamos dizer assim. Pífero, eu acredito, realmente as condições de implantação de um sistema a nível nacional, e eu me lembro que se discutia muito a questão da própria PGA, né, com todas as características vamos dizer, do criatório nacional hoje, em que alguns estados estão mais adiantados, outros mais atrasados, eu vejo uma certa dificuldade, né, do próprio Ministério da Agricultura de implantar isso a nível nacional. Mas eu continuo questionando um pouco essa questão da obrigatoriedade ou da não obrigatoriedade.
eu acredito que um mercado, seja comprador, né, o mercado comprador que vier buscar o produto no Brasil, ele vai querer saber se tem, né, se tem rastreabilidade. Então, a tendência, e eu acho que 8 anos, na velocidade com que as coisas estão acontecendo hoje, 8 anos é muito tempo, né? E, como eu digo, eu acho que o Brasil está um pouco, muito embora, né, essa atitude até, vamos dizer, meritória do Ministério da Agricultura ou da Câmara Setorial de implantar esse sistema de rastreabilidade, nós estamos ainda estamos um pouco atrasados nessa questão. Até porque eu acho que a curtíssimo prazo, né, os mercados vão exigir, sim, como já exigem para outros produtos, a rastreabilidade total, né, da carne que vai ser exportada. É que assim, ó, nós estamos falando de um projeto de rastreabilidade individual, porque a rastreabilidade hoje existe, né, e ela contempla a exigência do mercado. Nós temos a rastreabilidade por propriedade, é coletivo, né? Ela é coletiva, é um grupo de animais que sai de uma propriedade, onde essa propriedade tem o registro dessa propriedade e também do transporte, que é a GTA. Então, nós temos uma rastreabilidade em andamento hoje. O que está se falando e que se dá um passo mais adiante é uma rastreabilidade individual, que ela é muito mais complexa, né? E que certamente, o mercado está indo para esse caminho de saber qual o animal, não qual a propriedade, quais os animais. Isso já se tem hoje. E deixar claro que isso contempla a exigência do mercado, até porque nós estamos exportando, e para vários mercados, né? Então, ela está aceitando esse tipo de rastreabilidade. Quando é que ela vai parar de aceitar? Quando é que ela vai exigir essa individual? Né? Claro que vai ter uma pressão muito grande por parte do consumidor, e acredito que o Mapa em Conversa colocou esse prazo de implantação porque ele sabe que, se ele começar a trabalhar e dizer que está trabalhando, o mercado vai entender e vai aceitar. Até porque nós já temos uma rastreabilidade que está suprindo essa exigência. Claro, existe uma rastreabilidade hoje, a rastreabilidade de rebanho, né, que ela é dada através de uma GTA que diz de onde é que saiu, para onde é que foi. Mas eu acredito que um dos fatores também que vai contribuir na busca até dessa rastreabilidade também individual são as próprias questões, até as ditas questões de comércio disfarçadas, né? Como eu digo, a questão ambiental, o tal gado é da Amazônia, não, esse talvez o exportador não queira, não, tem o gado da região sul, que é uma composição de raças mais europeias que talvez tenha uma qualidade melhorada para um outro tipo de mercado. A rastreabilidade individual, né, pode contemplar isso também, quer dizer, até algumas pressões ambientais, vamos dizer assim, que podem ser respondidas por esse processo de rastreabilidade. Eu acredito que o momento, por isso que a gente está falando em tudo é momento, né? Chega um momento, começa a amadurecer a ideia, e também os mercados começam a perceber que não é hora de exigir ou está na hora de exigir. Eu acho que o movimento para começar a trabalhar e implantar é isso. O alinhamento do mapa e das entidades, a CNA representativa dos produtores, a federação, está percebendo. Um detalhe que a gente tem que levar em consideração, e eu acredito que é isso que nós precisamos como Estado trabalhar, e como alguns outros estados, como tu bem disseste, tem estados que estão mais adiantados que outros, é que a OIE reconhece hoje regiões. Ela pode definir por regiões. Antes não, era tudo Brasil, tinha três divisões do Brasil, né? Hoje não. Então, assim, se nós conseguirmos, e é como tu disseste também, não há desmatamento no Rio Grande do Sul, né? Não é queimadas no Rio Grande do Sul. Então, assim, isso aí nós temos que defender, e tem como comprovar para a OIE
que nós estamos num estado que não acontece isso. Isso aí vai nos dar um passo adiante, e acredito que a rastreabilidade individual vai auxiliar nisso aí, né? No conseguir comprovar que o nosso estado é diferente do restante do Brasil, que está fazendo um trabalho bem mais adiante. Nós temos o Fundesa, que é exemplo para todo o Brasil em relação a fundos que auxilia no controle da sanidade, auxilia a nossa Secretaria da Agricultura, né, em relação à sanidade, com tudo que tipo de apoio e também com recursos para isso aí. Então, eu acredito que o momento é esse. Se nós quisermos ser diferente, nós temos que fazer. Então, assim, nós estamos percebendo que vai haver essa exigência, então vamos colocar a região sul, ou Rio Grande do Sul, e vamos começar a trabalhar isso, porque quando começar a exigência, nós já sabemos como é que tem que ser feito e o que está sendo feito, né, para mostrar o que nós fizemos até agora e que estamos fazendo e qual é a proposta daqui para frente. Pedro, tu tá mais envolvido, né, e acompanha há mais tempo, há bastante tempo, essa questão toda de rastreabilidade. E o que o produtor rural está achando disso aí? Porque, como tu disseste, o cara, não, pode custar muito caro se for voluntário, né? E eu me lembro daquele projeto lá do Estado, ele era compulsório, mas o Estado bancaria a implantação. Em ele sendo voluntário, né, o custo de implantação vai ser do produtor rural, né, que ele tem que ter a visão de futuro, a visão de mercado, de onde ele vai chegar utilizando essa ferramenta da rastreabilidade. O que o produtor rural, vamos dizer, no teu círculo de conhecimento, né, no teu círculo de trabalho, o que está achando? Será vantajoso a implantação da rastreabilidade para ele? O produtor está sempre com o pé atrás em qualquer tipo de demanda, né, nesse sentido de controle, né, de custo, e ela é realmente complexa. Ontem nós tivemos uma reunião no Fundesa para tratar desse assunto, até sobre esse projeto que foi enviado ao MAPA e também a parte da consulta pública dele, onde tem representantes no Fundesa da cadeia da carne, os CADERs, tem de produtores, associações de produtores, da Farsul, da federação, então ali concentra, né, várias entidades que têm esse interesse, né? Se percebe aquele assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? Esse é o ponto. Então, o que é trabalhado nesse prazo, Zé Arthur? Tem que ser trabalhado aquele projeto amigável que eu falei, tá? E junto com esse projeto amigável tem que se dar a credibilidade do projeto. Como é uma adesão voluntária, nós precisamos que o produtor entenda e acredite no projeto. Veja que tenha retorno, que vai ter retorno, que o mercado vai exigir ali adiante. Aí ele vai começar a acreditar. Esse é o nosso trabalho. Tá? Então, colocar para o produtor a importância disso aí, que é um caminho sem volta, se não for feito agora, vai ser feito ali adiante. Se nós não fizermos com a participação do produtor essa liberdade e essa conversa que se está tendo, e o Estado é diferente nisso aí, é diferente o Estado nisso aí, por quê? Porque as várias entidades se conversam. Nós temos uma relação boa com a Farsul com o governo do Estado, a Secretaria com os produtores também, né? Então, isso aí é interessante. Então, esse prazo é para isso aí. Nós fazemos um projeto que tem uma credibilidade, que o produtor acredite que vê que isso aí precisa ser feito. E precisa ser feito com a participação dele desde o início. Senão vem de cima para baixo, né? E aí nós vamos ter que somente aceitar e não participar. Então, esse que eu acho que é o momento e esse é o trabalho que tem que ser feito. O produtor, no momento que ele acreditar no projeto, ele vai entender e vai participar. Esse é o nosso trabalho daqui para frente. Bom, e um trabalho pela frente, né? E eu acho que o produtor vai entender, até porque, como eu digo, essa questão da rastreabilidade ela é inexorável, ela vai acontecer de qualquer maneira. E o melhor, o que se poderia fazer, né, a partir de agora, ou continuar esse trabalho, é de mostrar
o quanto vale a pena começar agora para não ser atropelado mais adiante, né? Eu acho que temos um bom trabalho pela frente. Pedro Pífero, eu agradeço demais as tuas considerações, as tuas informações, e eu deixo aqui um espaço para as tuas considerações finais. Não, eu agradeço muito o convite, Zé Arthur, fico à disposição aí. Esse é um trabalho que a gente trabalha há bastante tempo, e mesmo eu saindo da Comissão da Pecuária de Corte, que é o Dr. Lobato que assumiu esse ano, eu permaneço a convite da Farsul a trabalhar esse assunto, né? Até porque assim o conhecimento que a gente ganha, as relações que a gente tem, isso pode ajudar certamente em qualquer projeto de implantação de qualquer projeto, principalmente naquele que fez parte há bastante tempo. Então me coloco à disposição e a Farsul sabe disso, o Fundesa sabe, né? Porque assim nós precisamos conversar. Acredito que o relacionamento e essa conversa vai ter um projeto que o produtor entenda e participe e que seja execuível. Então, assim, não só de cima para baixo, mas com a participação principalmente do ator principal. São dois atores, na verdade, principais que têm que se conversar. É o produtor e a indústria. É o começo, porque a rastreabilidade não termina na tirada do brinco na indústria. Ela segue. Se é individual, ela segue. Então, precisa da participação muito grande da indústria. Então, isso que tem que se montar e criar esse ambiente aí favorável que o produtor entenda que será bom para ele. E o mercado vai exigir, então é um trabalho que a gente tem que fazer, e o momento é esse. Eu acho que não está tarde, Zé Arthur, eu acho que o momento é esse, vai ficar tarde se nós não começarmos a trabalhar. Muito bem, eu conversei aqui com o zootecnista Pedro Pífero, produtor rural do Alegrete, com um tema, né, sobre a rastreabilidade. Eu agradeço mais uma vez, convidando sempre a você para deixar o seu like, ativar o sininho para receber informações de qualidade toda semana. Até a semana que vem.